Então, vamos começar. Embora que tem muita coisa que eu quero. Assim, nem toda aula é. Nem todo encontro é aula, né? Às vezes o encontro é mais para esclarecer algumas. Especialmente voltado a esclarecer suas dúvidas, né? Porque afinal, a nossa pós tem essa peculiaridade que todas as disciplinas da performance, por exemplo, estão já gravadas. A maioria das disciplinas da pós em práticas criativas estão gravadas, teremos 2 laboratórios e, para falar a verdade, os da performance serão convidados, se quiserem, logicamente, a participarem desses laboratórios ao vivo, que vão começar no comecinho do ano que vem, ou seja, daqui a poucos meses. Mas, de vez em quando, eu quero dar uma aula, e hoje estou doido para fazer isso. Eu quero passar hoje a minha ideia, a minha concepção de como eu vejo a harmonia e fazer também alguns convites. O primeiro dos quais, vamos começar por aí, é o seguinte: vamos tirar da cabeça, porque eu vejo muito isso, dou aula há muitos anos. E, inclusive, em conversa com alguns de vocês, um comentário aqui, outra coisa ali, as pessoas dizem harmonia é algo difícil. A harmonia não é nada difícil. A harmonia é um mundo maravilhoso que vai ser o centro de nossas atividades, porque a diferença entre a música erudita e a música popular, que na verdade essa diferença para mim não existe, tá? Se a gente pensar nos compositores, pega Liszt, será que ele não sabia de harmonia? Quem toca Liszt pela maneira do conservatório de tocar está se ocupando da expressividade, de interpretar, sem se preocupar de fazer uma análise, às vezes apenas análise estrutural, da forma, etc. Mas esses grandes compositores todos dominavam a harmonia muito melhor do que se nós somarmos nós todos juntos, ok? A partir de Bach, né? Que era o moço da harmonia e, para mim, o grande pai de todos, né? Então, assim, o que muda é apenas o approach, a abordagem. Quem vem de uma licenciatura, de um conservatório, enfim, de um curso superior, muitas vezes fez algumas disciplinas na faculdade. E a harmonia ficou aquela coisa quase hostil, que a gente tem que passar a matéria, né, dar a prova para passar a matéria. A harmonia, vice-versa, na música popular, que é o nosso âmbito, a harmonia é o centro de tudo, é o cerne de tudo. É aquilo que nós precisamos dominar e entender tão profundamente que nos permite fazer arranjo, improvisar, compor, fazer tudo. Claro, em cada âmbito, por exemplo, o último que eu acabei de falar, a composição, a gente obviamente tem que falar em estruturas, não apenas em elementos harmônicos, mas entendamos, do meu ponto de vista, a harmonia é a gramática de base que nós precisamos dominar. Nesse sentido, para nós dominarmos, existe uma grande diferença. Esse domínio não pode ser teórico, tem que ser aqui, ok? E aqui também, dos dois lados, e portanto aqui dentro, não teórico. Eu sei o que é uma dominante secundária. Sim, mas você sente como é que ela funciona? Você sabe eventualmente como enriquecer uma harmonia por meio de uma dominante secundária? Entende? Tudo isso vocês encontram do ponto de vista conteúdo, noções, exercícios, na disciplina harmonia funcional aplicada à música popular 1, depois na 2, etc, etc. Mas o que eu quero reforçar aqui é que tudo, convido aqui, um helicóptero tão baixo que passou, convido todos vocês realmente a gastar um tempo no próprio instrumento para entender de verdade o que está se passando, ok? O que é um 2/5 secundário? O que é um sub-5? Como é que ele soa? Porque se a gente fizer isso, é como, imaginem o laboratório de um marceneiro. O marceneiro lá tem a oficina dele. Tem todas as pecinhas de madeira, todo tipo de prego, todo tipo de utensílio, né, de ferramenta, para ele utilizar para fazer determinadas coisas. Olha,
Tá chegando aqui o Anderson da equipe do Terra da Música, para vocês conhecerem. Ele faz parte da equipe da coordenação. Eu fico feliz que ele tenha tido um tempinho hoje para dar um alô quando chegar, eu sei. Mas entendem isso? Tá claro isso? Eu quero que seja algo que a gente imprima na nossa mente. Bom dia, Anderson! O Everton, olha só o Everton. Ai, ai. Passei o link aqui em cima. Vamos lá, passei aqui agora para ele. Ah. Bom dia, Anderson, da equipe da coordenação do Terra. Bom dia. Obrigado pela sua presença. Então, quando vocês escrevem para o 11, o WhatsApp 11 é um WhatsApp coletivo. Às vezes é ele que responde, às vezes é outra pessoa, às vezes sou eu. Para comunicarem comigo, ou 27, ou o meu italiano. Ok? Só vocês saberem. Então, assim, a gente tem que colocar em prática o que nós estamos estudando. Isso eu acho claro, né? Ok. Para mim, se a gente aprender a reconhecer, entender alguns conceitos, aplicá-los e reconhecer, a gente passa a reconhecê-los na hora de ouvir. Percebem que quando a gente ouve uma música, eu não tenho ouvido absoluto, eu não sou nenhum gênio. Eu tô com 52, comecei muito jovem e eu comi muito feijão com arroz, muito, para hoje poder dominar, poder tirar um arranjo de um disco de jazz, por exemplo. Por quê? Porque comi muito feijão com arroz. A primeira vez que a gente começa a ouvir, eu não entendia nada. A gente começa pelas coisas mais simples e depois, sim, entendi o que ele fez. Fez isso, fez aquilo. Porque quando a gente conhece, a gente passa a reconhecer também. Certo? Então, essa é o meu primeiríssimo convite. Depois eu quero compartilhar aqui com vocês uma visão que é eu chamei para vocês pela primeira vez, inventei esse nome, tá? Quando eu escrevi para vocês no grupo, uma visão holística da harmonia, né? O que é a visão holística? Aquela que engloba um pouquinho tudo. Antes de mais nada, se a gente pensar na harmonia como centro do mundo, né? A composição remete à harmonia, que é a gramática. A improvisação remete à harmonia, tá? Só que com um viés de olhar para o lado da melodia, por exemplo. Não necessariamente. Ao aprofundarmos a questão da improvisação, podemos observar que quando a gente fala em improvisação, pensamos em, estou tocando a Garota de Ipanema, eu vou fazer um chorus de solo. Não é apenas isso, improvisação. É um mundo muito mais vasto, né? Eu gosto de definir a improvisação como uma composição extemporânea. Portanto, algo até já que fala, né, já que comporta a questão da composição. E por aí vai. Portanto, a harmonia no centro do tudo e de tudo, e a gente vai justamente ter que ter essa base sólida aqui, comprovadamente aqui. Isso é rápido? Não. Então vamos à questão holística, que além de dizer, olha, isso vai dar com tudo, eu quero mostrar para vocês uma coisa que vocês vão encontrando ao longo do curso, mas que eu quero comentá-la, que é o seguinte: quando a gente pensa numa tonalidade, a gente pensa em quê? Vamos lá. Bom dia, Everton, que chega agora. O Carlos, está ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Tá me ouvindo? Yes! Tá me ouvindo? Yes! Eu poderia ter respondido, não estou ouvindo. Quem eu não estou ouvindo? Não, desculpa aí. Pô, eu tava apavorado esperando essa reunião aí a semana inteira. Relaxa, Valeu, valeu. relaxa. Bem-vindo, Everton também. Então, Bom assim, dia a todos, tá? bom dia. Vem cá, Carlos. Já que você estava com o microfone aberto, como é que a gente pode definir uma tonalidade? Desculpa a pergunta. Yeah, falei, cara, você está perguntando o que é uma tonalidade? Eu acho que uma tonalidade é aquele conjunto de sete acordes vamos dizer assim, que permeiam um campo harmônico, né? Yes. Se for pensar em acordes, né?
Aí Acordes, então, ok. no início da partitura, os acidentes lá já determinam o tom, né? Ok, então, o que mais a gente poderia dizer? Porque o Carlos disse, então, se eu posso resumi-lo bem, a tonalidade é representada por aquele conjunto de 7 acordes que nada mais são do que a harmonização, o que chamamos de campo harmônico diatônico, né? E que é a harmonização de cada grau da escala. Por exemplo, em Dó maior, primeiro grau, vou fazer com as tétrades, né? Sétima maior, segundo menor 7, Mi menor 7, o quarto sétima maior, dominante, menor, meio diminuto. Tá, essa é uma primeira ideia de que pode ser uma tonalidade. O que mais poderia entrar dentro de uma tonalidade? Quem quer contribuir com isso? Quem quer colocar alguma outra coisa? Seriam os dominantes secundários? Dominante secundário. Por exemplo, quando Bach faz Dó maior, vou manter seguradas as notas para a gente ver. Ó, o programa já diz o que são. Então fiz primeiro grau, segundo grau, ó, segundo menor com baixo pedal, dominante, Sol 7, Dó. Estava inventando baixo diferente. Lá menor, sexto grau, Ré 7, com baixo sempre nesse pedal que até agora não se mexeu do Bach, né? Ré 7, que vai para Sol, que resolve para Dó de Nó. Então aquele Ré 7 é o quê? É uma dominante secundária. O Carlos acabou de dizer ela e eu trouxe um exemplo. Então, muito bem. Vamos lá, vamos definindo isso. Se não for da tonalidade, é o quê? De outra tonalidade. Por acaso de uma tonalidade vizinha. Um empréstimo? Não, não é um empréstimo. Vamos lá. Essa discussão é muito importante. A gente vai juntando pedacinhos. Quem quer falar? Quem quer contribuir com essa conversa? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Existe uma tonalidade que é diatônica, ok? Que é o conjunto dos 7 graus diatônicos, ou seja, pertencentes à escala apenas, né, de que o Carlos acabou de falar. Mas ao termos uma dominante secundária, como nesse caso do Bach, a gente certamente não modulou. Nem tivemos na partitura alguma alteração de acidentes estruturais, né, não de acidentes locais, né, de tonalidade, portanto. Então, estamos dentro da tonalidade? Claro que estamos dentro da tonalidade. Se nós observarmos fora Parabéns para Você, poucas outras musiquinhas, não existe música que não contenha pelo menos uma dominante secundária. Ok? E o que é que uma dominante secundária traz? Se sempre na tonalidade de Dó, traz alguma dessas notas. E essas notas, por si só, são notas, obviamente, não diatônicas. Mas, dentro de um contexto, por exemplo, de uma dominante secundária, de um acorde diminuto, com certa função, não nos estão fazendo modular. Ok? Então, logo podemos entender que existe a tonalidade diatônica e uma tonalidade que a gente pode definir como tonalidade expandida. Mais ou menos. Agora, para ficarmos no pequeno, a gente pensa no universo. Uau! É uma coisa simples, o universo. Mas a gente, na verdade, pode pensar também em algo invisível, que é o átomo, né? Mas eu prefiro pensar no universo. Melhor pensar grande. A gente tem algo no centro, que no nosso caso é a visão terra-cêntrica, né? E depois vai vir o restante das coisas, mais ou menos amplas, ok? Nesse centro de tudo, a gente vai colocar a tônica, o acorde 1. Em volta, a gente tem um primeiro anel, imaginem também os anéis de Saturno, sei lá. O primeiro anel que é constituído pelos acordes
diatônicos. Mas logo depois, a gente vai colocando outras coisas. Essas outras coisas que estão mais longe, obviamente, estão mais afastadas do centro. Mas todas elas gravitam em volta do centro. Ok? Eu preparei, na verdade, algumas imagens. Eu vou mostrar uma delas para vocês. Pronto. E essa vai já nos... Pronto, aqui. Ok? Olhem só, o que nós temos aqui. No centro, nós temos o 1, a tônica. Atenção na diferença entre tônica e fundamental, né? Ó, Dó maior. Estou no acorde subdominante, aqui no 4º grau, e às vezes a gente chama isso de tônica. Essa é a fundamental, a tônica é essa, ok? Por acaso, no primeiro acorde, essa nota corresponde, o Dó corresponde à tônica do acorde de Dó, e também a fundamental, ok? Essa é uma coisinha às vezes boba que a gente vai esbarrando, nem conceitualmente, é que nunca nos tocamos. Então assim, no centro do mundo tem a tônica. Em volta dela existem os acordes diatônicos, que são os acordes da escala. Por acaso, vocês podem observar que tem uma sequência. Deixa eu ver que cor eu faço essa sequência. Deixa eu ver, eu vou fazer em vermelho, sei lá. Olhem só, essa sequência, gravem isso. 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1. Escrevam essa sequência, façam uma tatuagem em sua cabeça, porque essa sequência é uma das sequências que está à base de toda a história da música tonal, tá? Desde a época barroca até os nossos dias. Fico feliz que a Nara está fazendo assim com a cabeça, tipo, exatamente. Então, essa, por sinal, é uma sequência fundamental. É a única? Não. Mas essa é uma sequência fundamental. Portanto, um clichê, vou citar aqui um semiólogo da música, um francês, chamado Jean-Jacques Nattier, que escreve um livro muito bom chamado O Discurso Musical. Ele escreve porque, afinal, mais de 300 anos de história podem ser resumidos a uma fórmula: 4, 7, 3, 6, 2, 5, 1 e suas pequenas variações. Caraca! Então vamos gravar isso e vamos guardá-lo, né? A gente poderá voltar a essa afirmação do Nattier para destrinchá-lo. Mas o que eu quero mostrar para vocês, justamente essa centralidade da tônica, é essa expansão do universo, né? Expansão para muito além do diatonismo, ok? Que são esses acordes principais. Logo depois dos acordes diatônicos, os acordes que a gente vai inserindo são justamente os acordes, as dominantes secundárias, ok? O que é uma dominante secundária e por que, afinal, elas aparecem mais próximas que não um acorde de empréstimo modal, que a gente está vendo lá no vermelho, lá mais para um anel do Saturno mais longe, né? Como é que a gente poderia justificar, pelo menos do ponto de vista teórico? Vamos lá. Existem, bom, todo mundo sabe o que nós temos aqui diante de nós, né? Existem as chamadas tonalidades vizinhas. Quais são as tonalidades vizinhas? Existem dois tipos de tonalidade vizinha. A tonalidade vizinha direta e indireta. A tonalidade vizinha direta, por exemplo, vamos pegar Dó como nossa referência, né? As tonalidades vizinhas diretas são as que estão à direita e à esquerda da nossa tonalidade, dentro do círculo das quintas, ok? Respectivamente, se a gente pensar, são a subdominante e a dominante de uma tonalidade, ok? E também a relativa. Essas são as tonalidades vizinhas diretas. Vamos observar uma coisa. Se nós pensarmos na tonalidade de Lá menor, ela traz
o Mi7, certo? Por exemplo, com o seu quinto grau. Então, nós podemos pensar que o Mi7 está dentro, está próximo da tonalidade de Dó, diretamente próximo. O Sol traz Ré7, aquilo que o Bach trouxe naquele prelúdio que eu citei, certo? O Fá traz o Dó7, certo? Agora, existem duas tonalidades vizinhas indiretas que são as relativas da subdominante e da dominante. Agora, eu gosto de harmonia, gosto de estudar harmonia, estudo harmonia há muito tempo. Eu gosto de comprar livros e de ouvir versões diferentes e pontos de vista diferentes. Há pouco tempo, alguns anos, eu recebi de presente um livro de um francês chamado Jacques Siron. Ele é professor em Paris 8, acho, de harmonia, e ele escreveu um livro assim. Os franceses têm uma visão um pouco diferente, por exemplo, dos próprios italianos. Eu estudei na Itália, comecei meus estudos na Itália. Hoje eu estudo no mundo inteiro, né? Já tive várias experiências, enfim, inclusive no Brasil, muito importantes, mas os franceses têm, às vezes, uma visão, uma lógica um pouco diferente. É como o carro francês. Ele é diferente, não tem jeito. É mais confortável, tem assentos mais confortáveis. Não tem jeito. Nem carro alemão, nem carro japonês, nem carro italiano tem. Pronto. Tem outros defeitos, não importa. E aí esse Jacques Siron falou nesse livro que se chama La Partition Intérieure, a pé da letra, a partitura interior. Nossa! Já um título maravilhoso que chama atenção, e é aquele livro que eu gostaria de ter escrito, por exemplo. Um livro lá de 700 páginas, sabe de quê? Enorme. Eu gostaria de ter escrito isso, porque olha, que livrão maravilhoso. É claro, nem tudo você diz assim, eu teria escrito diferente isso, mas o cara tá cheio de coisas interessantes. E ele diz uma coisa, a escala maior tem duas sensíveis. Como assim, duas sensíveis? Tem essa sensível, vamos pegar sempre Dó como referência, essa sensível e essa sensível, que explicam a passagem de Dó para o Fá. Quando ele escreve isso, eu imediatamente pensei, cara, filho da mãe tem razão. E afinal, qualquer história da música tonal se resume num movimento de sensível. O que é uma dominante secundária? Um movimento sensível, ok? Ré7, dominante secundária, essa nota vem para cá. É claro que tem também a sétima que desce um semitom, e o trítono é aquele elemento, aquele protagonista que protagoniza até hoje, desde a época barroca, protagoniza ao ponto que lá na metade de 1800 os compositores se encheram um pouquinho a paciência dele e falaram assim, vamos por outros caminhos. E aí, ruptura tonal, dodecafonismo, serialismo, toda uma série de outras coisas. Serialismo, para tentar dar um break nessa hegemonia do trítono que manda em tudo, né? Porque deu isso, você sabe o que vai vir, né? Wagner tentou abrir de outras maneiras, enfim, vamos voltar lá. Por que eu digo isso? Porque quando a gente lê um manual de harmonia, um livro de harmonia, ou ouve alguém falar de harmonia, a gente consegue ver o mesmo fenômeno por pontos de vista diferentes, ok? Então, se nós observarmos aqui as tonalidades vizinhas, diretas e indiretas, nós olhamos para esse conjunto de 6 acordes que eu marquei aqui com o circulinho, e o que nós vemos também? Tem Dó, tem Ré menor, Mi menor, Fá, Sol e Lá menor. Olha só, não é o campo harmônico diatônico de Dó? Olha isso, né? Então, cada um desses acordes pode ser, olha, como é que está intrinsecamente ligado com a tônica, que nesse momento é o nosso Dó, certo? Então, pode ser, obviamente, um acorde
dominantizado e, portanto, um protagonista vizinho, né? Como quando a gente sai da nossa casa e vai na casa do vizinho. A gente nem saiu do prédio, está na casa do vizinho, ok? Agora, se a gente pensar, nós podemos imaginar as coisas dessa forma. A tonalidade, vamos observar aqui, mais uma vez, nós temos a tonalidade de Ré menor, de Mi menor, que são indiretas, Fá, Sol e Lá menor. Olha só, a tonalidade de Ré menor traz o quê? Adivinha? O dominante ou a cadência 2/5 que prepara o segundo grau. E por aí vai. Mi menor 7 pode ser preparado pelo próprio 2/5. Nesse caso, nós estamos trazendo... vamos observar aqui um detalhe. Observem isso. Nós todos sabemos que uma cadência, um segundo cadencial, assim como se chama, uma cadência 2/5, que resolve para um acorde maior, é composta normalmente, por um segundo grau menor 7. Verdade? E que um segundo cadencial que resolve para um acorde menor, normalmente possui o segundo grau meio diminuto. E aí o que eu reportei lá em cima? Mi meio diminuto. É verdade. Porém, nós temos um dono da casa aqui, um titular. Então, no caso de um segundo cadencial que vai para Ré menor, nós temos duas opções. Dito que nós podemos modificar tudo que nós quisermos, ok? Mas a princípio nós temos tanto o Mi menor 7 como o Mi meio diminuto, ok? Já quando a gente pensar numa cadência para Mi menor, aí a gente usa um Fá sustenido meio diminuto. Tem uma outra razão do porquê nós vamos usar isso para fazer uma dominantização, uma cadência que prepare o Mi menor. Apenas com dominante ou com uma cadência um pouquinho mais completa que o 2/5. A razão é que quando a gente traz para a nossa tonalidade acordes não diatônicos, os que estão mais próximos, como nesse caso, tendem a respeitar mais a tonalidade, porque estão mais próximos dela. Quando a gente se afasta, os acordes que estão mais longe têm mais liberdade de trazer sonoridades que estejam realmente mais estranhas à tonalidade diatônica de base. Então, se nós, por exemplo, hipotizássemos que o segundo grau de Mi menor poderia ser Fá sustenido menor 7, Fá sustenido teria essa nota que não funciona por duas razões. Primeiro, é muito estranha, porque seria uma tônica sustenida. Então é a nota que a gente vai alterar menos possível. Por quê? Por grande respeito da tônica, ok? Portanto, isso vai ser o segundo grau. Quando a gente pensar na dominante, a dominante do terceiro grau terá também o Dó natural. Ok? Isso soa bem. Isso não soa bem. É lógico. A gente deveria levar primeiro para cá, para poder conduzir. Verdade? Isso resulta ao nosso ouvido, né? E aí, só analisando ainda, nós temos, obviamente, a cadência 2/5 que vai para o quarto grau, a cadência 2/5 que vai para o quinto e a cadência 2/5 que vai para o sexto grau. Ok, inclusive, esse acorde é diatônico de novo, né? Aliás, vamos abrir mais um parênteses. Na literatura toda, eu nunca encontrei um movimento que fosse na tonalidade maior, né? Qual é o movimento mais forte de todos? O movimento mais forte entre todos? 5/1. Ou 1/5/1. Na literatura toda, do repertório da tradição europeia ou de matriz ocidental, que a gente chama música de concerto, música culta, música de como a gente quiser chamar, ou da tradição, ou de toda a música chamada popular,
eu nunca encontrei na literatura, se vocês encontrarem, tragam para cá, um movimento, o 7-1. Ou 7-1. Não existe. Porque apesar do 7 ter o trítono, isso não funciona. É claro, a gente ouve isso. Perdão, né? Isso não existe por si só. Eu nunca encontrei. Porém, a razão pela qual a gente não dominantiza esse meio diminuto é que ele é um acorde fraco. Vocês podem ver que nós não estamos, minimamente pensamos em dominantizá-lo. Primeiro porque ele está fora do nosso círculo, né, das tonalidades vizinhas. Segundo porque... porque não está... Não quer voltar, ok, voltou. Segundo porque ele é um acorde fraco. A gente não vai preparar um acorde fraco. Ah, mas não pode ser feito? Tudo pode ser feito. Afinal, aqui agora eu digo e aqui também eu nego. Estou gravando. Vocês também poderiam estar. Qualquer acorde pode ir para qualquer outro acorde. Ponto, acabou. Então, para que a gente está discutindo essas coisas todas? Porque existe uma relação. Um minuto, Gurgel, deixa eu terminar. Mas qualquer acorde pode ir para qualquer outro. Fala, Gurgel. Não, esse meio diminuto é quase um 2, né? Ele é um 2. De quem? Você diz... Dentro da tonalidade é quase um Ré menor. É quase, mas ele contém o trítono. A gente não vai usar... Por falar na cadência 2-5-1 principal, né, do primeiro grau, essa nota é uma nota característica do dórico, né, do segundo grau, e a gente não antecipa ela. Por quê? Porque ela é nota importante no dominante. Então, quando a gente faz, se a gente fizer isso, já estragou o jogo. Já estragou o jogo. Percebe? Agora, isso é 2-5-1. Ok? Então... Em algum lugar alguém fazendo 2-5 para o si meio diminuto como se fosse um Ré menor. Não sei se foi para você... Coisa de guitarrista. Brincadeira. Não, brincadeira. Mas entende, se a gente antecipar essa nota, ela estraga o jogo, ela antecipa toda a beleza do que o 5 irá carregar, né? Então, vai perder a graça. Todavia, então vale aquela... Na prefação ao Manual de Harmonia do Schoenberg, que eu li a primeira vez em italiano, na prefação está escrita uma frase maravilhosa, que diz assim: a regra... Vou dizer isso lentamente, porque a gente precisa repetir, talvez escrevê-lo para analisar. A regra segundo a qual... Não precisa escrever, estou brincando. A regra segundo a qual uma exceção confirmaria uma regra vale apenas para aquelas regras que precisam das exceções para serem confirmadas. É engraçado. Na verdade, Gurgel, a harmonia é algo móvel, mutável. Aliás, mutou desde que nós conseguimos entender uma centralidade da tônica de maneira moderna. O que se deu em 1600, de fato. Isso aconteceu devagar, desde antes. Que, na verdade, até nos modos eclesiásticos, nós tínhamos duas notas, a repercussio e a finalis. A repercussio era a dominante, a finalis era a tônica. Atenção, já Pitágoras falava de o centro do mundo e da relação da quinta que vai para o 1. Ele ainda não tinha ainda tido a afinação temperada, mas ele já tinha percebido da relação de quinta como a relação mais forte entre duas notas. Então, quando a gente finalmente zera o videogame, né, e faz a afinação, cria a afinação temperada, a partir daquele momento a gente de fato estabelece uma hierarquia absoluta, porque até então uma tonalidade de dó, uma tonalidade de fá sustenido eram diferentes, de ré eram diferentes,
soavam de uma forma diferente, ok? Uma vez que a gente zera tudo, finalmente aparece o primeiro manual de harmonia, como a gente entende hoje, de harmonia funcional, de 1722. Então, uma coisa de 300 anos atrás, é isso, né? 300 anos atrás, exatos 300 anos. Exatos 300 anos, por um francês chamado Jean-Philippe Rameau, ok? Então, naquela época, porém, ainda, Rameau não entende a harmonia, como será entendida a funcionalidade dos acordes, como poderá escrever no final de 1800 o Hugo Riemann na Alemanha. Então, a harmonia é algo que muda. Tom Jobim, o que escreve Tom Jobim não poderia ter sido entendido por Bach ou Mozart. Por quê? Porque a harmonia é algo em movimento, ok? E continua sendo algo em movimento. E para mim, uma das melhores representações que eu faço na minha cabeça do conceito da harmonia, ou pelo menos de sua evolução, melhor dizendo, é que a história da evolução da harmonia pode ser lida como, segundo o prisma, sob o prisma, da emancipação das dissonâncias. Nós, hoje, entendemos uma cadência 2/5 dessa forma. Vou resolvê-la, mas posso não resolver. Termina a música assim. Bach gritaria para a heresia. Igual Mozart. Seria uma heresia, né? Já o século XIX começaria a dizer sounds good, interesting indeed, right? So, volta. A história, a evolução da harmonia é a evolução da emancipação das dissonâncias. A história da emancipação das dissonâncias. Outra coisa que chama a minha atenção é o fato de que a história da harmonia é a história da sobreposição de bolinhas. Era uma vez a escala monódica. Era uma vez chegamos na tríade. Estamos em 1500. Era uma vez a tétrade. Estamos na época barroca. Era uma vez um conjunto de 5 notas. Estamos no comecinho de 1800 com Schumann. Era uma vez 11ª, 13ª. Estamos na metade de 1800. Então, assim, já isso nos diz que a harmonia é algo dinâmico e algo que vai mudando. Aí eu brinco dizendo assim, ok. Lá na metade de 1800, descobriram que não existia Google, certo? Não existia internet, tudo era muito lento. Só para botar uma não tinha mais, passava um século. Então, quando chegaram e colocaram mais uma terça e esse intervalo de terça, né, que a nossa harmonia procede por intervalo de terças, sobreposição de intervalo de terças, e a mesma da fundamental do acorde, eis que o universo é finito. De repente, o homem descobre que o universo é finito. Imagina se alguém dissesse para nós que o universo é finito e não é infinito. A gente pira. E é mais ou menos o que aconteceu, né, quando... É a brincadeira que eu faço quando eu digo que houve a ruptura tonal, né, do sistema tonal. Imagina se a gente soubesse o universo é finito, a gente vai querer saber o que tem além do muro. Óbvio, né? E aí os caras acharam novos caminhos. Bom, então, voltamos aqui. Vocês veem que eu gosto de falar de harmonia. Então, Gurgel, não é que isso seja impossível de fazer, tá? Porém, está antecipando uma nota importante. Tá, em alguns momentos pode funcionar, etc. Eu vou agora voltar antes da tua pergunta. Esse acorde na literatura não se encontra como sendo uma dominante de verdade. Nós consideramos quando temos que escolher uma das 3 famílias para colocar, além do 1, 4 e 5, que são os 3 pilares fundamentais da música tonal, e as 3 categorias, nós precisamos pegar os outros acordes diatônicos e não somente eles. Precisamos colocá-los dentro de uma das 3 categorias. A gente pega o 7 e coloca no 5. Mas é por generosidade nossa, mas a gente não usa dessa maneira, tá? A gente tem que colocar em algum deles, então a gente diz que ele faz parte do dominante.
O 2 faz parte do meio do subdominante, né? Afinal, Ré menor 7 é Fá sexta. Certo? Mi. Mi pertence à família de tônica. Poxa, mas ele poderia então ser um dominante também. Ele contém a tríade. Mas ele não tem o trítono. Então, e outra coisa. Não dá para empilhar. Por que não dá para empilhar? Porque tem uma nona menor entre o 1 e a nona, que é a nona bemol. Então, ele não é dominante. Subdominante, dominante. E esse? Esse é um dos 6. Então, a gente coloca ele na família de tônica. Mas a gente não pode negar que ele tem um parentesco também com a subdominante. Ok? Porque tá aqui, né? É a extensão da subdominante e não tem razão pela qual ele não poderia estar dentro dessa categoria. A gente diz que está dentro da categoria da tônica maximamente. E eu digo que a gente poderia, inclusive, eleger uma própria categoria, que é a categoria da relativa menor, que tem muito bem um próprio caráter. Nunca disse isso. Bom, então para que a gente usa isso? Como 2 do... E aí sim, ele não vai ter função de dominante, mas tem função de 2, né? Tá aqui na nossa frente. Show? Até agora, tudo bem? Tô correndo. Se não fosse isso, se não fosse que vocês têm todo bonitinho, escritinho, gravadinho, não estaria dando essa... Eu quero dar um apanhado geral e mostrar essa minha ideia aqui. Ok? Quando a gente entende a harmonia dessa forma, e hoje eu vou levar vocês a entender dessa maneira, eu quero fazer essa viagem com vocês, estou descortinando uma coisa para a gente ter a mesma visão, ok? É a minha visão, apenas a minha visão. Não inventei, é fruto de tudo que eu estudei, de toda a minha experiência com outras pessoas, outros professores ou com os músicos. Ok? Porque quando a gente ouve um grande compositor, a gente está estudando com os melhores. Então, não tem jeito. A gente vai não somente aprender nos livros, mas a gente vai aprender aqui. O que eu disse para vocês? A gente deve deixar de ser teórico para a gente passar a ouvir e poder, dessa forma, manipular. Ok? Bato sempre nesse ponto, sempre baterei nesse ponto. Irei bater nesse ponto. Baterei ficou estranho. Ok, então vamos lá. Eu vou dar um exemplo que em alguma aula possivelmente vocês vão me ver fazer ele, mas eu gosto dele. Uma vez inventei esse exemplo. Vamos pegar uma pequena melodia diatônica fundamentada nas tríades. Para fazer isso, porém, eu vou acender minhas luzinhas nos acordes de Dó, de Ré menor, de Mi e de Fá. Nós precisamos nos sensibilizar para ouvir a dominante secundária e a cadência do 5 secundário. Vamos lá. Olhem essa melodia. Vocês já sabiam que vinha depois, não é? Ó. Óbvio que vem isso. Para onde vai? Para cá? Não. A gente está continuando no discurso. Muito bem. Agora, o que nós precisamos entender? Isso serve para, já adiantando um dos assuntos da harmonia 1, nós podemos pensar em reharmonizar, por exemplo, usando a própria dominante secundária. Eu quero que vocês façam a experiência auditiva disso. Quando e como a gente usa a dominante secundária? Precisamos deixar muito claro na nossa mente que existe uma relação muito forte entre a harmonia e a melodia como duas coisas inseparáveis. Sendo que a melodia tem mais liberdade cromática do que a harmonia. Tá? Eu posso estar nesse acorde e posso fazer, né?
enquanto harmonicamente não consigo jogar todas essas notas, por exemplo, ok? Mas existe uma correspondência muito forte, inseparável entre o lado da harmonia e o lado da melodia. Então, a melodia manda. Se a melodia permitir, eu vou poder reharmonizar, usar uma dominante secundária para preparar a chegada do meu acorde depois. Ó. Então, se a melodia permitir, como é o caso, senão não teria inventado esse exemplo, se a melodia permitir, eu vou introduzir a dominante secundária de Ré, que é Lá, certo? Então vou fazer. Funcionou. Sabe o que eu vou fazer? Vou preparar Mi menor. E vou preparar Fá com Dó 7. A melodia se tornou já mais bonitinha. A gente está enfeitando a noiva, certo? Será que a gente pode enfeitar mais ainda? Por exemplo, se tivermos tempo à disposição e se a melodia permitir, como é o meu caso, nós poderíamos fazer uma sequência de 2 5 secundários, que são exatamente a aplicação do que nós vimos antes, ok? Estamos ainda nesse âmbito, nesse âmbito, englobando, incorporando já 2 5 secundários, vocês não estão vendo, peraí. Nesse âmbito eu não estou mostrando qual âmbito, peraí. Esse âmbito que eu acabei de marcar aqui, um pouquinho mais extenso, onde está escrito 2 5 secundários, ok? Volto aqui porque eu quero que vocês vejam as minhas mãos aqui e as notinhas coloridas. Vamos ver se a gente coloca um 2 5. Não ficou mal, né? Quando a gente toma posse da sonoridade, da dominante secundária, da preparação, do efeito auditivo, que uma preparação segundo dominante secundário, o segundo cadencial secundário, tem na nossa melodia, a gente vai fazer facilmente isso. Ok? Se torna muito natural ao ponto que um tempo atrás eu achava muito atraente e bonito. Hoje já acho um saco, porque para mim é muito óbvio. Então eu procuro algo diferente. Existe esse algo diferente? Existe. Óbvio, existem milhões de maneiras de harmonizarmos e reharmonizarmos. Teremos tempo para a gente compartilhar dessas vivências, né? Isso já acho assim, tá bom, ok, eu sei, já óbvio, já prevejo como é que termina isso, né? Então preciso, é igual quando a gente começa a botar pimenta na comida, a gente sempre quer mais, né? Começa a botar sal e come sempre mais salgado, a gente aumenta as doses, né? Então, é nesse sentido que eu me sinto com relação ao 2 5 secundário, né? Óbvio, para mim. Ok. Ficou interessante? Então, assim, o primeiro convite que eu quero fazer... Não, primeiro eu já fiz. Coloquem aqui em prática tudo que vocês estão estudando para experimentar. Segundo, tentem entender aquele acorde, que acorde que é, qual é o som, qual é a sua função. Quando a gente fala em harmonia funcional, que não deixemos isso apenas na teoria. Qual a função daquele acorde? Atenção, isso às vezes é imediato, às vezes não é imediato. Ok? Eu não quero que aqui ninguém se torne um doutor da harmonia.
Eu quero que vocês se tornem especialistas da harmonia. Porque doutor sabe teoricamente. Então, ó. Escreveu John Williams, o tema do Darth Vader. De onde que vem o bemol 6 menor? Eu fiz uma viagem e descobri pelo menos 2 justificativas, mas são justificativas teóricas. Pouco me interessam as justificativas apenas especulativas. Me interessa eventualmente usar o bemol 6 menor. Entendem o que eu quero dizer? Então a gente descobre isso. A próxima vez que a gente ouve isso, a gente fala, é o Darth Vader. Isso me interessa mais. Me interessa que a gente sinta e use, tá? Porque vejam bem, quando a gente liga o rádio, a gente está ouvindo músicas que não são de teóricos da música. A gente está ouvindo, tá, tudo bem, a gente está ouvindo, no rádio a gente ouve música um pouco simples harmonicamente, mas quando a gente hipoteticamente liga um rádio daquele dos nossos sonhos, a gente está ouvindo Edu Lobo. Será que Edu Lobo é doutor? Sabe da relação do contra-acorde da subdominante menor? Não, né? Mas ele usa. E o Chico Buarque? Ele usa. O Tom Jobim já era um cara que estudava, né? Mas ele era esperto. Pegava as ideias e depois colocava em prática e roubava dos discos também. Óbvio, né? Ele era um cara que experimentava e falava, esse acorde, tá? Uma vez eu conheci um pianista em João Pessoa. Eu estava lá de férias e eu precisava tocar, óbvio, né? A gente é meio que viciado, nós somos os drogados da música, a gente precisa tocar. Então eu fui arrumar uma casa que tinha um piano. E lá eu conheci um cara que tocava aí, toca ainda, acho que há 30 anos está tocando numa casa, a adega portuguesa, se chama a casa, com carteira assinada. Toda noite, menos uma vez por semana. Ele mandava um sub. Fiz primeira amizade com esse sub. Um senhor que viveu a vida inteira afinando os pianos de João Pessoa, inclusive do conservatório, etc. Hoje tenho amigos pelo Brasil afora. É super, super maravilhoso isso, né? Mas olha que interessante, aquela amizade não veio pelos viés dos convites para eu dar aulas ou oficinas, nada, foi por acaso, quase na praia. E ele me disse, eu sempre fui um músico prático, como se diz, não tenho estudo, eu sempre tirei dos discos. E ele tocava razoavelmente bem, fazia umas coisas bem bonitas. Umas coisas que eu olhava tipo assim, eu não teria feito. Mas funcionava. Ele ganhava vida com aquilo também. E ele me disse, você me daria uma aula? Eu falei, meu amigo, estou aqui de férias. Se você quiser, todo dia a gente vai brincar de música. E é o que aconteceu depois. Só que quando eu falei para ele um termo técnico, tipo, sei lá, um sub-5 da vida, ele parou e falou assim, o que é um sub-5? Se era sub-5, não lembro, né? Mas se você falasse apenas um segundo cadencial, eu não sabia. Por quê? Ele não tinha a mínima ideia da linguagem. É como uma pessoa que fala, mas não sabe o que é um pretérito do perfeito. Nunca foi para a escola estudar a gramática, mas está falando. Cartola, tá? Terceira série, e faz aquelas letras, fazia, né? Lógico. Fazia aquelas letras, né? Então, mais ou menos isso. Eu sou professor de música, segundo o Gugel. Deixa eu terminar a história. Aí, eu entendi que eu não poderia falar com ele termos técnicos. Dei uma ré imediata, porque ele tentou me explicar aquele acorde da maneira dele, que era uma maneira toda dele. Ele inventou um sistema que me disse que era mais ou menos o 7 do sei lá o que, da raiz cúbica, sei lá de quê. Para mim, eu falei, ok, está valendo. Então, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E ele foi. Então, nós tivemos nossas aulas, né? Nossas trocas harmônicas
simplesmente não falando de que se tratava. Entendem o que eu quero dizer? Pouco me interessa se aquele acorde, afinal, é o contra-acorde da antirrelativa da subdominante menor. Dane-se! Me interessa que vocês apliquem. Estou dizendo com isso, estou excluindo o estudo sistemático? Obviamente não. É interessante, é bom e nos leva longe, mas que a gente não fique preso naquilo. Porque é do Lobo, está fazendo músicas maravilhosas. Citei ele, vou citar Djavan, vou citar milhões de outros compositores maravilhosos que, pelo Brasil afora, pelo mundo afora, poucos estão se importando com isso, mas estão usando. Por quê? Entrou aqui também. Fala, Gurgel. Não, eu tive. Você falou de Edu Lobo, me lembrei aqui. Eu tive recentemente a oportunidade de estar com o Cristóvão Bastos. Ele me falou uma coisa assim que eu achei até meio pesada e tal, e dá um nó na cabeça, assim, porque a gente vai estudando e falou assim pra mim: teoria musical é pra quem não tem talento. Ok, exagerado. Porra, ele deu uma porra, meio assim, você fica assim meio pra baixo, porque. Aí eu falei, porque isso aqui é tentando explicar, ele me mostrando, ele é subsíndico, não sei o que é isso não quero saber disso aí não, e tal, essas coisas assim. Mas eu entendo que ele quer dizer, ele fala, não, porque você fica seguindo padrões, pega esses padrões, isso aqui deu certo, você vai ensinando aquelas coisas e tal. E eu acho isso válido, né? Yeah. Pô, prepara a gente para várias coisas e tal. Mas tem esse ponto que ele quer dizer, assim, que a gente pensa um pouco fora. Né? Isso. Acho que foi um convite, né? Acho que foi um convite para a gente não ficar preso, porque o que ele deve receber como alunos, etc., como contatos, justamente é o cara egresso com doutorado de 3 academias intergalácticas que não sabe fazer uma dominante secundária. É o que eu vejo, sabe? E aí você fala assim, não, porque a gente faz sim, eu sei o que é. Eu sei. Eu tive uma aluna assim. Por acaso, de Salvador. E ele falava pra mim uma coisa que talvez vocês costumam falar localmente, né? Eu sei, vá. Fala, que vá, caramba, peraí. Não, mas então toca aí. Então toca, vá. Eu sei, vá. Levei 2 anos para conduzir ele à razão. 2 anos. Tá? Aí ele começou a organizar as coisas e dizer, ok, eu não sei conceitualmente. Porque, cara, conceitualmente, se você pegar moleque que está no YouTube, está cheio de informação, toda desconexa, não sabe, mas isso é um grande problema, porque ele depois vai para qualquer escola, para qualquer professor que seja, fala, não, eu sei, então toca aí, sabe? E nesse sentido, eu acho que o Cristóvão te disse, olha, exagerou, né? Porque teoria musical está na nossa base, é óbvio, né? E inclusive é nossa linguagem comum, né? Senão, fica tudo no ar. Tudo bem. Ele sabe também. Ele sabe, eu acho que ele não quer conversar e ele quis provocar, com certeza. Bom, então vamos lá. Então, 2/5, a coisa mais próxima que faz parte das tonalidades vizinhas, diretas e indiretas. Ok. O que mais nós temos? Temos os acordes diminutos, que nascem na época barroca como acordes com função de dominante. Tá? Não vou contar toda a história porque não vai dar tempo, mas vamos ver bem aí nosso exemplo. Ok? Só aqui que não funciona. Isso não funciona como do 7. Não funciona. Eu preciso colocar isso. Ou isso também não funciona por causa da melodia. Então, não vou fazer nesse ponto. Mas ó. Dó sustenido diminuto equivale a Lá7 bemol 9, concordam? O software é super inteligente. Fora que às vezes escreve um bemol, olha, é tão inteligente que escreveu Lá7 com Ré bemol. Essa nota é Ré bemol, coitado. Mas tudo bem, faz parte. O software não é tão inteligente assim, né? Então, Ó. É pouca diferença. O que nós estamos evidenciando é a sensível, que desce. Ok? Então,
Ele nasce com essa função, mas ele terá outras funções também e não vamos aprofundá-las hoje, ok? Simplesmente a gente pode perceber que tem acordes diminutos e olha, eu coloquei atenção que isso aí não é evangelho, isso aí não é verdade absoluta e única e sem dúvida não esgota todas as possibilidades. São algumas coisas que eu organizei para a gente entender esse universo que aos poucos se afasta ou não da centralidade da tônica, ok? O acorde que está no mesmo círculo é o tal do sub 5/7. Eu sei o que é o sub 5/7, vá. Então, por que o sub 5/7? O que é o sub 5, né? Ele substitui o quinto. Por que substitui o quinto? Porque possui o mesmo trítono. E a gente tem que aprender, porém, a ouvir ele e a usar ele. É claro que quanto mais teoria musical a gente vai estudando, Gugel, mais a gente, por exemplo, entende o porquê da gente poder utilizar determinadas escalas. Ok. O próximo episódio, ok? Cenas dos próximos episódios, capítulos, sei lá como a gente quer dizer. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar aos acordes de empréstimo modal. O que são os acordes de empréstimo modal? Acordes mais longe, que são emprestados por quem? Olha, primeiramente pela homônima. Então, nós temos Dó maior, temos Dó menor, com as suas 3 escalas, mínimo, certo? Natural, harmônica, melódica. E então, da tonalidade menor, se nós estamos na tonalidade maior, nós obtemos, por exemplo, o bemol 3, o bemol 6, o bemol 7 dominante, o bemol 7. Isso não, né? Mas veja bem, o que nós podemos utilizar? Aí eu vou dizer uma coisa prática, bem prática. A gente fala que o bemol 2 vem da escala napolitana, ou frígia. Ok, legal. Na verdade a gente diz que vem da frígia, mas vem do napolitano também, que é lá de 1600, né? A gente fala que o bemol 2 é da frígia. Ok. Aí, mais uma vez, quando a gente estuda a teoria, me interessa saber que vem da frígia só para a gente conversar em burocratês. Mas me interessa que a gente saiba usá-los. Por exemplo, eu vou fazer. Legal? Então fala. Agora eu fiz uma melodia mais bonita. Lá bemol poderia ser Mi bemol e depois volto pro Dó. O importante é entendermos que o acorde de empréstimo modal resolve para o acorde da tonalidade. Então, nesses casos todos, a gente usa esses acordes indo pro Dó. Agora, eu vou chamar em causa uma ideia que eu falei antes. Qualquer acorde vai para qualquer outro, justificado pela melodia. Só isso, ok? Então, sabem uma coisa que eu vejo que é super legal e que eu vejo dentro da tonalidade de Dó maior? Nós somos pianistas, eu vou mostrar dessa forma. Não todos pianistas, mas aqui todo mundo sabe ler as teclas. Olha só, existem 5 teclas pretas, né? Sobre cada uma delas, a gente constrói um acorde diferente, com a sétima maior, que são todos acordes emprestados, mais ou menos vizinhos. Então eu faço. Usei 3. Usei o bemol 3. Contam isso pro Bill Evans. Ele fazia pra caramba. A Maria Elise tocou há pouco uma música que fazia algo tipo assim. Era o final de uma música, não era?
Era algo assim. E eu acho que era do Bilema, não era? Era um arranjo, uma transição, sei lá. Alguma coisa dessa, né? Tem um truquinho aqui que eu utilizei, não sei se vocês perceberam. A relação de quintas descendentes entre esses baixos. Que fica sempre, resta, provavelmente a coisa mais importante de todas. Porque a quinta descendente é a relação mais forte no movimento de um acorde para outro. Isso, por exemplo, justifica a substituição. Na música popular, não, ó. Do 4 pelo 2. O Bach fez um 2-5-1, fez uma sequência 1-2-5-1. Poxa vida, mas então o 2-5-1 não é coisa da música, da canção popular? Não, existe há mais de 300 anos. E, na verdade, nesse momento, dado o meu exemplo, existe exatos 300 anos, porque o primeiro volume do Cravo foi de 1722. Então, por que o 2 substitui o 4? O 2 tem função subdominante. Por quê? Ó, eu vou fazer na mão direita a mesma coisa. Ou eu faço. Aqui tem uma quinta descendente. Enquanto aqui tem uma segunda ascendente. Se eu fizer, é mais forte. Ok? Então, quinta descendente é a coisa mais forte de todas. Então, quando a gente ouve, por exemplo, parece game over de um videogame. Né? E o homenzinho fala. Ok? Uau! Da próxima vez que vocês encontrarem isso, vocês sabem que é o bemol 6. Sétima maior. Olha, ele vem, é o acorde emprestado da escala homônima menor harmônica. Show de bola. É legal. É bom saber. Sabe por quê? Se a gente não estudar, a gente não consegue evoluir. Porque se a gente... O Bach usava o diminuto com função de dominante. Já o Chopin não. Usava também função de dominante. Mas usava com funções das mais cromáticas do planeta. Pronto. Por quê? Porque a tábua de cores do Chopin era outra. Só era mais rica. Pronto. Não sob um certo aspecto. Era mais rica. Pronto. Acabou. Ok? That's all. Ok? Então, assim, quando a gente ouve isso... Ana Paula chegando! Eu sei que você estava. Ok? Então, assim, o convite que quer ficar hoje, fora esses conceitos, essa ideia da expansão da harmonia com uma centralidade da tônica, fora isso, vale aquele convite da gente samplearmos aqui, né? Samplear é um termo novo, né? Do terceiro milênio, né? Quase isso, né? Começou nos anos 80. O que é samplear, né? A gente... não existe... Existe um termo em italiano? Não tem. Sim, existe. Em italiano existe. Em português, não sei. A gente pega a amostra. É isso. O sample é a amostra. Então, a gente pega a amostra e joga aqui. Ok? Essa é a coisa mais importante. E vai nos servir muito. Ok? Porque nós... estamos em um percurso de estudo de música popular. E olha, só falei de Bach, de Chopin, de teoria, etc, etc. Mas o Bach usava isso. Mais ou menos, né? Na tonalidade menor é. São 300 anos e a gente está usando sempre a mesma coisa.
E voltando ao maior. Isso tem algumas pequenas variações. Cena dos próximos capítulos. Perdão. Então, a gente tá fazendo a mesma coisa. Simplesmente a gente emancipou algumas notinhas diferentes. Eu usei o quê? 2/5 secundário. Ó. 2/5 do 4. Fá sustenido menor, meio diminuto. Si7, Mi menor, Lá7, 2/5. Ou, acho que é assim, sei lá, tanto faz. Tanto faz, não, quer dizer, um pode tocar de uma maneira ou de outra, ok? Caramba, sabe a mesma coisa? Escutem o samba, vários sambas sob essa ótica. Vocês vão descobrindo essa sequência. Uau, nesse sentido, Gurgel, poxa, a gente vai fazer samba só com essa sequência? Não. Mas acontece que Picasso, quando entrou para a academia, ele estudou a perspectiva de Michelangelo, de 1500. Ele sabia o que é uma perspectiva de Michelangelo. E depois quebrava tudo. Tá bom. Charlie Parker disse uma vez, passei metade da minha vida tentando aprender tudo o que eu podia aprender. E a outra metade tentando esquecer. Sendo que o bichinho viveu 36 anos, se eu não estou enganado. Apenas, ok? Mas é assim a vida. A gente aprende para depois quebrar as regras. Mas se a gente não tiver a teoria por baixo, a gente não sabe como quebrar as regras. Porque a gente não conhece as regras. Sabe o que acontece? A gente boia. Ok? Mas entendo perfeitamente o que o Cristóvão Bastos quis dizer. Claro. Ok, valeu a viagem. Essa viagem intergaláctica aqui, tava doido para contar isso para vocês, tá? Porque realmente, ao enfrentarem os estudos de harmonia, vocês podem ver as coisas sob essa ótica. Quando vocês vêm analisarem uma música, vocês conseguem ver sob essa ótica. E aos poucos vocês vão descobrindo que tem coisas que se repetem. Poxa, mas então acabou, é só isso? Toda a harmonia do mundo? Claro que não. Mas aqui encontramos os alicerces. E a gente tem que conhecer os alicerces. Ok? Agora aparece a escrita The End. Ok? E os créditos? Fala. Essas imagens que você tem, que você mostrou hoje pra gente, aparecem um pouquinho mais pra frente em alguma apostila? Aparecem no curso, sim. Aparecem, sim. Não sei dizer exatamente em qual módulo, etc. Mas eu te dizer isso a priori, já que aqui ninguém é leigo, porque se tivesse leigo, minha amiga, eu não falaria nada, falaria era uma vez a escala maior composta por tons e semitons, mas não é o caso. Você conseguiu ler? Vocês conseguiram acompanhar? Alguém não acompanhou? Acho que não, todo mundo acompanhou. Ok, eu vou fazer a pergunta ao contrário. Quem acompanhou? Levanta a mão. O Everton não acompanhou. Ah, agora acompanhou. Ana Paula acompanhou? Sim, levanta a mão então. O Cláudio. Eu vou precisar revisar algumas coisas, mas eu Claro. vou acompanhar. Exato. Com certeza. A ideia, Eu vou acompanhar. a ideia foi essa, exatamente, dar uma visão geral, que é a perspectiva, ok, da leitura. E agora, se aventurem nos estudos, vão aprofundando e vocês, aos poucos, obviamente, vão aprofundando cada coisa. E se tiverem dúvidas, por favor, tragam-nas. Nossa, fala bonito aqui. Não sei se fala certo. Português é complicado.
Vai, mas para as outras aulas. Fala, Mari. Pelo seu dia. Parabéns pelo seu dia. Você é um excelente professor. Obrigado, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado mesmo. E você também é uma excelente professora. Você sabe disso. Yes. Então, assim, como é que dizem os desenhos animados? That's all folk. Então é isso, pessoal, né? É isso, pessoal, que fala os desenhos animados. Não sei se vocês têm alguma dúvida, pergunta, colocação a fazer. Senão a gente dá como encerrado o nosso encontro de hoje, que foi mais do que o encontro de orientação de pós-graduação. Foi uma coisa que eu queria muito compartilhar. Compartilharemos outras. Ok? Gente, olha, um ótimo final de semana para vocês. E a gente vai conversando. Ok? Estou sempre à disposição, não somente no grupo, sempre que vocês quiserem falar comigo, eu estou sempre à disposição. E esse para mim é um grupo muito especial. Finalmente, depois de muitos anos, conseguimos no Terra da Música 2 pós-graduações. E vocês são justamente aquele, como se chama? A equipe que está voando, está fazendo esse voo pelo universo junto a mim. Ok? Gente, obrigado. Obrigado pelas felicitações aqui do Feliz Dia dos Professores. Aqui metade é professor, ou quase todos, quem sabe. Então, feliz do nosso dia também. Um grande abraço, bom fim de semana. Boa harmonia para todos. Tchau. Parabéns, Luiz. Obrigado, tchau.